nesse Evangelho de Jesus, mais uma noite de amor, de esperança. Quero agradecer a todos que estão cooperando com a nossa casa, para a nossa casa se manter ativa, espiritual e material também. Precisamos de todos, da colaboração, para assistência social. Diminuímos bastante a entrega de cestas, porque também aumentou muito os mantimentos. Todas nós vamos ao supermercado e vemos quanto aumentou, né? Mas mesmo assim, estamos conseguindo distribuir mais de 50 cestas. Mas nós temos que agradecer a todos que estão contribuindo com a nossa casa, financeiramente, né? Espiritualmente, nós sabemos que todos estão contribuindo. Muito boa noite a todos. Então, vamos novamente, agora fazendo a nossa prece, fazendo a nossa abertura do nosso Evangelho desta noite. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todo mal. E assim como fazemos na nossa casa Amor em Gotas, vamos fazer esta noite, mentalizando Jesus, adentrando em nossa casa, nos cobrindo com seu manto de luz, nos trazendo força, esperança, saúde, felicidade. É isso que nós precisamos sempre, não só neste momento, precisamos sempre. Então eu vou ler um pouquinho o prefácio do Evangelho, porque nós começamos o Evangelho, mas abrimos aleatoriamente, ou começamos do capítulo 1, e hoje, lendo o prefácio, achei tão lindo, que também vem para esses momentos que nós estamos vivendo. Dá licença de eu ler, viu? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e no hino sagrado se estendam e vibram de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito da verdade. Lindo prefácio, né? E muitas vezes a gente pula sem dar muita atenção, mas eu achei tão lindo esse prefácio. Vem a encontro do que nós estamos vivenciando hoje, né? Grande multidão de espíritos benfeitores sempre estão ao nosso socorro. E segundo a espiritualidade maior, a cada tempo, não posso te dizer bem há quanto tempo. Então, descem à Terra, né? Reencarnam na Terra e vêm nos ajudar. Uma média de 200 espíritos que se aproximam de nós para nos impulsionar ao bem, para a nossa evolução. Então, atendendo a esse prefácio, eu vou um pedacinho também da parábola do semeador, né?
Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou à borda do mar. E vieram para eles muitas gentes, que de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. A todas a gente que estava em pé na ribeira, ele lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto à estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outras, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura da terra. Mas saindo o sol se queimou, e porque não tinha raiz se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes o afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e dava frutos, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Então, eu estava pensando, quantos semeadores passaram e passam pela terra, né? O maior semeador que nós tivemos foi Jesus, né? Que veio a semear. Quanta coisa boa ele veio semear. Veio nos ensinar a amar, veio nos ensinar a perdoar, a nos suportar, veio ensinar que nós temos que evoluir, que não podemos ficar somente pensando em coisas ruins, temos que ter pensamentos bons. Jesus foi um grande semeador, o maior semeador que nós já tivemos. Antes dele, Moisés também semeou, e assim por diante, né? Pois vem Paulo, um grande semeador, né? Ele ia nas cidades andando e a pé, de cidade em cidade, formando as igrejas, não as igrejas de pedra, mas as igrejas de homens, né? Ele aconselhava, falava de Jesus, e depois enviavam as cartas para esses homens, tudo que ele achava, tudo que ele concluía, tudo que ele precisava de um certo regime, de uma certa observância nas leis divinas, e tudo isso ele mandava, todas as cartas que nós temos conhecimento, né? Paulo foi um grande semeador. Como um grande semeador foi Kardec. Kardec foi um grande semeador, né? Nos abriu os olhos, nos fez reconhecer, nos fez entender a mediunidade, que podemos, através da mediunidade, que recebemos tantas informações dos nossos amigos da espiritualidade, dos benfeitores. Foi um grande semeador, deixou as diretrizes para o espiritismo, né? Ele compilou toda a doutrina, pôs tudo em ordem, nos esclarece tanto que às vezes fica até difícil de a gente entender, né? Mas foi um grande semeador. Aqui, no nosso país, né? Na nossa pátria do Evangelho, temos grandes semeadores, né? Nossa, doutor Bezerra, que grande semeador. O médico dos pobres, muitas vezes ele não tinha o que dar, ele dava um abraço, e esse abraço chegava a curar as pessoas, esse abraço que ele se pôs a dar. Nós sabemos da história de Bezerra, ele doou seu próprio anel de formatura para que uma criatura pudesse comprar os remédios, né? Outro grande semeador que nós temos Eurípides, né? Nós sabemos da grande mediunidade de Eurípides, né? Desdobramento. Ele ia nos lugares, fazia partos. Ele é um grande professor que até hoje, lá na cidade de Sacramento, tem o Colégio Allan Kardec. Todos os anos nós visitamos esse colégio com a nossa caravana que vai a Uberaba. É uma coisa muito linda de se ver, né?
Que trabalho grande que tem Eurípides, ainda tem, né? Ainda semeia no coração das pessoas, um grande semeador. Nós temos muitos semeadores, grandes semeadores, que se nós formos falar de todos eles, né, a gente ficaria muitas horas, muitos dias, muitas noites falando dos semeadores, né? Hoje, mais precisamente dos nossos dias, nós temos Divaldo, né? Divaldo, que todo mundo gosta, que todo mundo ouve, que todo mundo lê seus livros, Haroldo Dutras com as suas palestras maravilhosas, Rossandro, né? Aquele psicólogo famoso, muito bem aparelhado nas suas ideias, nos seus convencimentos, é muito estudioso também. Vários. Temos vários que nós deixaríamos de falar de todos eles, porque é imenso. E os que trabalham no anonimato, né? Que nem aqui em São Paulo, nós tivemos também um grande semeador, Herculano Pires, na FESP, né? Foi um grande semeador, que também nos indicou, através dos seus estudos sobre a mediunidade, como devemos nos comportar. Temos que entender que tudo que se passa, nós temos que cuidar dos nossos estudos para poder entender como se processa essa parte mediúnica. Não podemos nos deixar levar por espíritos que muitas vezes querem brincar conosco, querem atrapalhar a nossa vida. Então, nós temos que nos informar. Temos aí o livro dos médiuns, né, de Kardec, vários livros de Herculano, e assim várias informações para que a gente possa cuidar da nossa mediunidade. Que é através da mediunidade que nós recebemos as informações da espiritualidade, como nós temos que nos comportar, como nós temos que fazer, através da mediunidade. Livros e livros, né, escritos pelo Chico, grande semeador, que nos trouxe grandes informações da história do passado, né, que agora está em novela, está em filmes. Então, ninguém pode dizer que não sabia, que não entende, que não conhece, porque está aí, né, a divulgação. Quem agora pode ouvir as novelas radiofônicas, ou assistir os filmes, ou ler seus livros, para que a gente possa entender, compreender e estar cada dia mais informado a respeito da nossa doutrina maravilhosa, essa doutrina que nos esclarece, né? E temos um semeador que veio a semear, e que todos nós, talvez nem todos, mas a maioria que está aqui nos ouvindo, nos vendo, conheceu, né? O Sr. Stamátios. Quem não conheceu e quem não ouve falar desta criatura tão generosa que todos nós tivemos na nossa casa Moringotas por tanto tempo, né? Nos orientando, nos mostrando o caminho, o que deveria ser feito. Então, nós temos aí um grande semeador, né? Que veio das terras longínquas, da Grécia, sofreu também quando chegou ao Brasil, não entendia a nossa língua, nosso idioma, ficou hospedado no Museu do Imigrantes, que eu convido a todos que conheçam esse museu, é muito lindo, é tão emocionante que a gente chega a chorar, né, de emoção, quando nós vemos lá todos os imigrantes que chegaram para dar força nessa terra, para nos ensinar também, né, para nos ensinar, para nós evoluirmos juntamente com eles. Era uma troca, né? Uma troca de experiências que eles trouxeram para nós. Então, tem toda a imigração, toda lá,
toda escrita, aqueles livros enormes com o nome de todos os imigrantes que vieram ao Brasil. E seu Stamatis foi um deles. E ele tinha vontade de tomar um café com leite com pão e manteiga, mas ele não sabia falar a manteiga, né? Foi uma dificuldade muito grande até alguém explicar para ele como é que se falava manteiga. É muito interessante porque tem grandes passagens do seu Stamatis, né? Naquele livro Amor em Gotas, quarto volume, ele conta que quando ele esteve na França, ele esteve em Paris, ele quis visitar uma cidade de nome Bretanha. Então ele pediu para os parentes dele, tinha uma irmã que morava na França. Isso foi em 92, 1992. Ah, eu quero visitar, porque é uma cidade muito histórica, né? Da Segunda Guerra Mundial. Lá existem muitas carcaças de navio afundado, houve grandes batalhas na guerra. E ele foi até lá e, como médium, ele não sentiu muito bem. Ele criticou aquela atitude, né? Aquela da guerra e tal. Ele era muito ligado a sonhos. Ele ele falava muito dos sonhos, né? Ele entendia sobre os sonhos e falava tal coisa, sonhou isso, é aquele outro. Ele entendia muito de sonhos. E ele sonhou aquela noite que ele estava num tribunal. E esse tribunal ia condená-lo, porque ninguém passava por ali sem ser condenado à morte, né? Ele, então, a pessoa que ia condená-lo, uma espécie de um juiz, tinha uma dor de cabeça muito grande, né? Esse juiz. Nossa, ele até debruçava na mesa, segurava a cabeça, de tanta dor de cabeça que ele tinha. Uma hora ele parece que até desfaleceu. Aí o Stamatis foi lá e pôs a mão na testa dele, e ele, como se fosse um passe, né? E ele voltou da dor de cabeça, não sentia mais dor de cabeça, e acabou absolvendo o Stamatis, né? Então, o Stamatis chegou à conclusão, depois, quando ele voltou, que ele dormiu, que ele acordou, tal, ele chegou à conclusão que não, a gente não pode julgar ninguém, né? E ele fez um julgamento lá na beira do mar, onde ele viu todos aqueles navios afundados, tantas batalhas que houve ali. E tem um outro conto também, que ele dizia para nós que quando ele ia para a Grécia, várias vezes ele foi na Grécia, visitar os parentes dele, né? Ele sentava à volta deles vários rapazes, aquela moçada, e ele começava a falar da doutrina, falar de Jesus, falar do espiritismo, da mediunidade, e eles ficavam assim, entusiasmados de ouvir seu Stamatis falar. E ele também, em sonho, que ele estava num navio e tinha um capitão do navio que queria esconder um tesouro, né? Mas ele queria que esse tesouro ficasse nas mãos de uma pessoa honesta, de uma pessoa que soubesse distribuir esse tesouro, né? E ele então ficou pensando, depois, quando acordou, será que esse tesouro é que eu tenho que falar para as pessoas, que nem as rapazes lá que ficavam rodeando ele, que queriam saber, e ele contando tantas histórias, né? Ele gostava muito de contar história e nós gostávamos de ouvi-las, né? E eles também lá na Grécia gostavam muito das histórias que o Stamatis contava. E é um modo de semear também, né? O modo dele semear, mesmo que aquela semente não germinasse na hora, que a terra não estivesse boa, preparada, mas ficava lá a sementinha, né? Ele achou que era isso que ele tinha, esse tesouro, era isso que ele tinha para guardar, para distribuir para as pessoas que necessitavam da palavra dele. Bom, quando ele, antes de ficar doente,
antes do Stamatis ficar doente, aqui no Amor em Gotas, ele vinha a pé, porque a casa dele pertinho, né? Mas ele era muito estiloso, né? Gostava de andar de terno, muito bem arrumadinho sempre. E numa dessas descidas da casa dele para o Amor em Gotas, ele foi abordado por 3 rapazes. Eu vou pedir licença ao Stamatis de contar, não sei se vocês sabem dessa história, né? Mas ele me perdoe se eu estou contando alguma coisa íntima dele. Mas eu acho que a gente tem que saber. Ele foi sequestrado, puseram uma venda em seus olhos e puseram ele dentro de um carro e deram tantas voltas com ele. E ele, como sempre, jogando a semente, né? Não, meus filhos, por que vocês estão neste caminho? E eles falavam, nós queremos seus dólares, nós estamos atrás dos seus dólares. Ele falou, mas eu não tenho dólares. Como que eu tenho dólares? Né? Eu não tenho dólares. E foram conversando, e um dos rapazes falou assim, nossa, eu estou conhecendo a voz desse senhor. O senhor ia dar cesta básica lá em Diadema, do Vale dos Lírios? Se ia. Eu conheci, ele foi tantas vezes na minha casa levar cesta básica. Então os rapazes soltaram Stamatis, né? Porque reconheceram aquele homem que ia distribuir as cestas básicas lá no Vale dos Lírios, quando foi construído o Vale dos Lírios, né? Que o Vale dos Lírios ele também amou muito, como amou o irmão X, como ama, né? Como continua amando o irmão X, Vale dos Lírios, Amor em Gotas, né? Não sei se vocês sabem que o Amor em Gotas nosso é o 2, né? Porque foi construído um Amor em Gotas em Guarujá por um trabalhador que chamava-se Gino, não sei se chama ainda, que chama-se Gino. Ele e a esposa dele, 2 trabalhadores da casa, Amor em Gotas, construíram um grande centro, muito bem construído, muito lindo esse centro, com muitas salas, lá no Guarujá. Não na orla, ali na beirada da praia, que tudo é muito chique, muito rico, né? Mas lá no fundo, onde tinham as pessoas, aquelas comunidades pobrezinhas, né, que precisavam de ajuda. Nós mesmos, quando foi montado o Amor em Gotas, quando foi fundado o Amor em Gotas, fomos 2 vezes levar sacolinhas de Natal lá nesse centro Amor em Gotas 1, né? Que foi o primeiro que foi fundado em homenagem ao senhor Stamatis. Esse senhor, seu Gino, ele tinha uma grande consideração pelo seu Stamatis, como todos nós temos, né? Nós amamos muito Stamatis, porque ele foi um semeador, nossa, maravilhoso. Amava muito as pessoas, amava muito a nossa casa. Era um homem de bem, né? Como diz no Evangelho, um homem de bem. Que hoje nós devemos muito à sua força, à sua coragem, né? Um homem estrangeiro, um grego, que amava este país como ninguém, muito mais do que muitos brasileiros, né? Porque ele sempre dizia que para que vocês querem turismo aqui? Para vir ensinar coisas que não são boas para vocês, né? Porque a gente fica contente quando vem turismo, que traz as divisas, né? Que traz as moedas. E ele então dizia, não, 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 não é bom, ele falava, né? Mas eu tenho certeza, absoluta certeza, que ele continua trabalhando, continua amando o nosso país.
e está também sempre na nossa casa, direcionando a nossa casa maravilhosa. E graças a Deus, a nossa casa é uma casa muito séria. Eu sempre falo isso porque nós trabalhamos seriamente, né? Trabalhamos, cada um dá o que tem, do seu melhor, né? Logicamente que todos nós erramos, mas não devemos ter medos de errar, né? Todos nós erramos, com certeza, porque ninguém é perfeito. Perfeito só uma pessoa que encarnou na Terra, né? Jesus, o nosso mestre, que veio para que ser sacrificado por todos nós, ignorantes na época, né? Muito ignorantes, só queríamos saber do ouro, da riqueza. E hoje, ao passar dos anos, com tantas vidas que já tivemos, com tantas reencarnações, hoje, hoje nós podemos nos dar por felizes. Hoje estamos aqui, estamos cada um na sua casa, mas nunca estivemos tão juntos, né? Muitas vezes trabalhamos mais do que quando estávamos lá na ativa, porque estamos socorrendo os samaritanos, esse grupo tão bom, né? Graças a essa tecnologia que está nos ajudando tanto. Nós sentimos as emoções das pessoas, sentimos as vibrações, chegamos a ver até a aura das pessoas através dessa maquininha, né? Desse computador, desse celular. Então, nós temos que agradecer muito a esses espíritos que estão aqui nos ajudando, mas vocês podem ter certeza, para nós, essa pandemia veio do dia para a noite, né? Mas com certeza já estava sendo elaborada há muito tempo, né? Nós estamos sendo preparados para receber essa pandemia há muito tempo, há muito tempo. E hoje nós estamos aqui, não podemos reclamar, porque estamos aprendendo muito. Foi assim uma espécie de uma alavanca, né, para todos nós. Quantas pessoas hoje estão doando o seu melhor, né? Ajudando no que pode, ajudando um vizinho, ajudando um parente, ajudando uma pessoa que nunca viu. Nós mesmos, né? Estamos fazendo o que nós podemos fazer, vibrar, orar. E assim nós vamos nos unindo em pensamento e vamos trabalhando. Nunca deixamos de trabalhar. Estamos sempre na ativa. Esse é o importante, que todas as pessoas consigam vibrar em nome de Jesus, em nome de Deus, para os necessitados, né? Porque aí vêm os colaboradores, retiram aquela vibração, pegam aquela vibração e socorrem aquele que estiver aflito, aquele que estiver precisando. Nós direcionamos as nossas vibrações, mas a espiritualidade que vem recolher as nossas vibrações sabe a quem colocar, a quem socorrer, às vezes numa cirurgia, às vezes a doença do Covid, e assim, nós temos que doar para quem quiser, para quem for, né? Com a intenção de estarmos trabalhando sempre para o melhor, né? Eu não sei nem a hora, deixa eu dar uma olhadinha no horário, não sei se estou passando da hora. Um pouquinho só, né? Só um pouquinho. Mas falar do Stamatis é muito bom, né? Ele nos traz muitas lembranças daquela força, daquele homem, aquela coragem, e nos incentivando sempre ao trabalho, né? Eu sei que se ele estivesse aqui hoje, ele também estaria vibrando muito por todos, né?
trabalhava muito nos passes, trabalhava muito, doava muito as suas energias boas. Então agora nós vamos unindo os nossos pensamentos, vamos pôr o nosso amor em ação, né? As nossas vibrações, o nosso bem-querer, para que a espiritualidade, os nossos amigos da espiritualidade, façam bom proveito daquilo que estamos doando. Tenho certeza que todos nós doamos o que temos de melhor, né? Doamos aquele amor que gostaríamos que as pessoas não sofressem, mas nós temos que entender que as leis divinas também, né? Ação e reação, são as leis que estão aí. São as leis que nós temos que obedecer, que nós temos que aceitar, né? Que nós temos que nos dobrar a essa lei. Assim sofremos menos. Quando aceitamos as vicissitudes da vida, vamos entendendo que vai limpando o nosso caminho, vai abrindo as nossas esperanças para dias melhores. Então nós vamos vibrar intensamente, que os nossos pensamentos de alegria possam atingir todas as pessoas. Vamos vibrando por todos os enfermos do corpo e da alma, pelos encarnados e seus familiares que sofrem muito, né? Foi uma surpresa para todos nós. Vibremos por toda a área da saúde, por todos eles que estão sempre à frente, lutando e até doando as suas vidas em benefício dos doentes, de todos nós. Vibremos pelos idosos que hoje se encontram todos fechadinhos em suas casas, né? Com tanta vontade de sair, com tanta vontade de tomar um sol, mas infelizmente ainda não podemos. Vibremos pelos desesperados, né? Todas as pessoas que estão desesperadas, que estão com intenção de abreviar a vida, de acabar com tudo, vamos vibrar intensamente, porque são pessoas que também estão doentes, as pessoas que pensam dessa forma estão doentes, né? Vamos vibrar intensamente pelos governantes de todos os países, né? Para que encontrem a solução, a melhor solução para cada país que eles governam. Vamos também vibrar pelas pessoas que estão desempregadas, né? Estão passando muitas dificuldades, mas tudo isso estava previsto, né? Tudo estava previsto. Estão passando muitas dificuldades e que nós possamos ajudá-los com as nossas vibrações, com o nosso poder de compra, que possamos amenizar as dores dos nossos irmãos, né? Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, né? Para que tudo tome o seu destino, tome a sua meta, o seu desenvolvimento, sem ferirmos uns aos outros, com coragem, com alegria. Vamos vibrar muito pelo nosso país. Vamos pedir licença para vibrar por nós, né? E nós também precisamos de vibrações, precisamos dessa ajuda da espiritualidade, desses benfeitores amigos. Temos certeza que ninguém está só, ninguém está só, né? Jesus, na sua passagem, ele disse que não nos deixaria órfãos. E com certeza não estamos órfãos, estamos bem acompanhados. É só nós termos os pensamentos bons, né? Para que possamos atrair os bons espíritos, as boas companhias, e assim, vivendo, né? Assim caminha a humanidade como nós conhecemos,
já de passagem, né? Vamos caminhando a cada época, o seu destino, as suas variações, as suas músicas, os seus entretenimentos. A cada época da humanidade, as coisas vão mudando, vai se modificando, e nós temos que acompanhar as mudanças, que sempre será para melhor. Se nós olharmos a história, né, fomos muito pior. Hoje estamos bem melhor, mas muito melhor mesmo. E daqui para frente, vamos cada dia melhorar mais. Uma boa noite a todos. Obrigado por estarmos juntos.